não sabem pra onde o dinheiro dela tá indo, a ponto de no dia seguinte ela chegar e falar: meu, quando é que vai cair outro salário? Tô precisando. Caramba, eu acabei de te pagar teu salário, criatura. Uma pergunta. Passa. Na minha profissão tem uma coisa que chama prostituição. Não só na minha, mas em várias. Inclusive, eu até te perguntar se na arquitetura existe prostituição também. Com certeza, existe? muito. Por que o pintor tá sempre quebrado? Não generalizando pra ninguém me bater aqui, mas a grande maioria dos pintores ganha muito dinheiro, mas tá sempre ferrado. Sim, cara, tem a ver muito com a educação financeira. Se essas pessoas tivessem uma reserva de emergência, concorda que eles não fariam maus negócios? Às vezes a pessoa fecha um orçamento pela metade do preço porque ele não tem nada pra guardar e fala assim: eu não preciso da pessoa. Sim, não, com certeza. Esse ponto aí que você falou é muito importante. Quanto mais desorganizado financeiramente você é, mais desesperado por dinheiro você vai ficar. E quanto mais desesperado por dinheiro você tá, mais você vai aceitar baixar a tua calça pra fazer um serviço que você cobraria 10 vezes mais, mas vai jogar lá embaixo, né? Eu tô tão desesperado, eu tô tão agoniado, eu tô tão endividado, que o que vier é lucro. Então uma pintura parado, que eu cobraria 2.500, tá bom. Então, você vê, a falta de educação financeira, a falta de dinheiro, a falta de reserva de emergência te faz desvalorizar o seu próprio trabalho. E isso é uma verdade. É a falta de educação financeira, não é o salário ruim. É a falta de inteligência em usar o que ganha. Como que tem gente? Eu era um CLT, tava ganhando 3 mil reais e eu não tinha dívida nenhuma. Como que tem gente que ganha 8 mil e tá todo endividado? É a forma com que usa o dinheiro, é a forma com que gasta, é a forma com que, sabe, não sabe ser minimalista, não sabe simplificar, não sabe ter uma vida condizente com o salário. Né? Então a pessoa quer sempre viver um nível acima. O segredo é viver um nível abaixo. Não tô falando que você tem que viver que nem um mendigo. Você tem que viver de forma que você não gaste tudo que você ganha, para que uma parte do que você ganha você invista para montar patrimônio e enriquecer. Então tem muita gente que gasta mal. É o tipo que você tá falando. Como é que o pedreiro, ou pode ser o pintor também. Esse dia, por exemplo, eu dei uma palestra, participei de um podcast só para corretores. Mano, tem corretor que ganha dinheiro pra caramba, muito. Mas tá ferrado, tá todo Porsche, lascado. Né? Sim, ele é o dublê de rico, né? Então, cara, você tem que saber usar o dinheiro. Então, não adianta você trabalhar pra caramba, ter um salário bom, se você usa mal esse dinheiro. Então, aí entra na questão da organização. Pra onde o teu dinheiro tá indo? A maioria não sabe. Esses dias eu dei uma palestra no Sebrae só pra empresário. Eu levei um dado lá. Hoje, mais de 50% dos empresários não sabem dizer se tem lucro ou prejuízo. Ou seja, o cara tem empresa, só que ele é tão desorganizado que ele não sabe nem se a empresa dele tá no vermelho ou tá no azul, se dá lucro ou prejuízo. Mais de 50%. Então, a gente tem que se organizar pra gente entender. Bom, eu sou um pintor, eu ganho 5 mil. Qual que é o meu custo? Não sei. Quanto que eu gasto? Não sei, não sabe nada? Vai passando o cartão e seja o que Deus quiser, né? É desorganização. Então, tô falando que você tem que ser o chato da planilha, mas você tem que saber, peraí, qual que é o custo da moradia, água, luz, telefone, quanto que eu gasto com streaming? Isso aí você resolve em coisa de 1 hora, com uma planilha que eu dou de graça no meu canal, inclusive. Só que as pessoas são perdidas e elas não sabem pra onde o dinheiro dela tá indo, a ponto de no dia seguinte ela chegar e falar: meu, quando é que vai cair outro salário? Tô precisando. Caramba, eu acabei de te pagar teu salário, criatura, né? Então, muitas vezes é a perninha do saber usar o dinheiro o problema. Não é a perninha do ganhar pouco, é o do usar mal, né? E usar mal o dinheiro não é necessariamente coisa só de pobre, né? Uma coisa que é importante é a pessoa ver se o influenciador, o youtuber, o educador financeiro que tá conversando, que tá falando, tá fazendo vídeo, o conteúdo dele é pra alguém como você ou não. Exemplo: um canal de rico fala pra rico. Um canal de pobre fala pra pobre. Não que você não possa, você deve ouvir os dois. Só que você tem que fazer aquele filtro que eu tava falando. Será que isso que o fulano tá falando faz sentido pra mim, na minha realidade, no meu momento, no meu estilo de vida? Por exemplo, um canal de educação financeira pra rico não vai fazer um conteúdo sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo que ajuda os mais pobres a comprar uma casa. Já no meu, sim. Por quê? Porque o meu público é o pobre. Não faz sentido, por exemplo, se eu tenho um canal pra rico, não faz sentido falar do Minha Casa Minha Vida, porque rico não entra no Minha Casa Minha Vida. Entende? Então,
pensar primeiro. E aí que entra a importância de tudo que a gente falou antes aqui. Quanto mais você estuda, mais você vai ter senso crítico a ponto de pensar: o que esse cara tá falando tem a ver com a minha realidade ou não? Só que as pessoas não têm. Elas caem no erro que o Napoleão Hill fala lá: acredita em tudo. Então ela fica sem saber. Cada um fala uma coisa. Você é burro, não sabe o que você... Vê o que faz sentido pra você. Uma vez eu fui num programa, não lembro qual foi, e eu falei que o meu custo mensal era de 4 mil. Aí um monte de gente começou a meter o pau. Mano, você é louco, velho, você é rico, larga a mão, você é muquirana, mano. Por que você gasta tão pouco? 4 mil, mano, você tem dinheiro, velho, vai. Aí eu fiz o vídeo. Peraí, pessoal. Em nenhum momento eu falei que eu gasto 4 mil. Eu falei que o meu custo é 4 mil. Quer dizer o quê? Se tudo der errado na minha vida hoje, o meu custo é 4 mil reais. Agora, quanto eu gasto? Eu gasto mais do que isso. Eu já fui viajar pra lugares aí que eu gastei 25 mil reais na viagem. Só que eu paguei e não fiquei devendo. Eu não transformo os meus prazeres em custo que vão aumentar. Por exemplo, esse cara, ele ganha 30 mil. Qual que é o custo dele? 30 mil. Burro pra caramba. Pô, mano, hoje eu ganho muito mais do que 30 mil por mês. Meu custo continua 4. Por quê? Porque tudo que eu quero fazer de prazeres, de diversão, de viagem, de restaurante, eu gasto e compro à vista. Pô, Duda, mas é porque você é rico. O cara que ganha 30 mil, o cara que ganha 10 ou o cara que ganha 6 poderia fazer o mesmo. Por quê? Porque se o cara ganha 6 mil de renda familiar e o custo dele é 4, sobra 2 mil por mês pra fazer o que quiser. Vai comer onde você quiser, vai comer na churrascaria, vai comer no rodízio. Só que as pessoas, elas transformam tudo em dívida. Então, o cara ganha 30 mil. Primeira coisa que a Anta vai fazer: financiar um BMW. 10 mil de parcela. 1/3 do salário já era. Qual outra coisa? Vou agora alugar uma casa aqui na praia, na Lagoa da Conceição, acho que é, sei lá, lá em Florianópolis, lá. AP mais top, valor 12 mil. Burro! Mais 1/3 do teu salário foi pro saco. Entende? Então, a pessoa, ela vai transformando os prazeres dela em custos, de forma que sempre, não importa quanto ela ganha, tudo que ela ganha vai pro saco. Vai pra pagar esse custo. Então eu prefiro a minha ideia, que é o quê? Eu tô construindo minha casa e tal, né? Mas eu pego o custo de alimentação, meu apezinho que eu moro tá quitado, meu carro tá quitado, e é um carro usado, tudo bem? Eu pago a gasolina, eu pago ali o... Agora aumentou um pouco mais que a gente mudou o plano de saúde, né? Mas, se tudo der ruim, tô de boa. Se eu voltar a ser... Se eu fizer Uber... Mano, se eu falar uma besteira aqui e meu canal for cancelado e eu perder todas as minhas redes, amanhã, se eu fizer Uber, eu consigo manter o meu nível de vida que eu tenho hoje. Eu vou parar de fazer as coisas mais legais que eu tenho feito hoje. Mas isso não me gerou dívida, não me gerou custo. Então é tranquilo pra mim, porque é um prazer eu deitar na cabeça na cama e pensar: mano, se tudo errado, tá tudo tranquilo. E ao mesmo tempo, meu custo é tão baixo que todo mês me sobra dinheiro pra eu fazer o que eu quiser sem dever nada pra ninguém. Então não é sobre você ter um nível de vida baixo. É sobre você comprometer pouco em coisas fixas, mensais, todo mês ali pagando, para que todo mês te sobre dinheiro para fazer o prazer que você quiser sem se ferrar. Faz de conta que eu sou um pintor, eu ganho 4 mil por mês, tá? E tudo que eu ganho, eu uso para pagar conta e para curtir. Fico no 0 a 0. Não tô devendo, mas também não tô cheio da grana. Tá. Só que aí surge um problema. O carro que você usa pra ir pra obra quebra. R$1.200 o conserto. Vou parcelar. Aí, parcelou, já é mais 300 conto no custo dele. Agora eu tenho que pagar 300 conto que eu não tinha que pagar antes. Só que eu já tava no 0 a 0. Agora já tô começando a me ferrar. Tá, 300 a mais. Só que aí acontece um problema com a tua filha e de repente ela tá indo pra escola e quebra o dente. E você não tem plano odontológico. Você vai fazer o quê? Mano, não dá pra deixar minha filha, ela vai sofrer bullying na escola se ela perder metade do dente, né? Vou ter que fazer um tratamento. R$1.000. Vai fazer o quê? Parcela no crédito. Ou faz um empréstimo pra fazer.
mais 200. Ela vai entrando no que eu chamo de ciclo da desgraça, que é o quê? Cada vez por você não ter dinheiro, você vai se afundando mais em dívidas. E aumenta o custo de vida da Aumenta pessoa. o custo, você vai se lascando, e aí você vai se afundando. E quando você vai ver, você tá hoje, 70% dos brasileiros tem um custo mais alto do que ganham de salário. Então, de cada 10 brasileiros, 7 gastam 3 mil, só que tem um salário de 2. Gasta mais do que ganha. E aí você vai entrando nessa desgraça. Qual que foi o primeiro problema? Quando o pintor aqui do exemplo, o José, ele estava bem, não estava devendo nada, em vez dele pegar uma grana para montar a reserva, ele torrava, porque a vida é uma só e eu mereço. É o que toda pessoa sem educação financeira, que ainda não tem reserva, vai falar. Eu mereço, não preciso me preocupar com isso. Se ela tivesse reserva, ela não teria se endividado para arrumar o carro, para fazer o dentista e tal. Então, a reserva é fundamental e é muito importante para quem também, né, não tem um salário fixo. Tem um salário variável. Como Uber, como corretor, como pintor e outras pessoas aí que são autônomas muitas vezes, né? Às vezes o salário é alto, às vezes é baixo. Nosso caso, né? Então, você tem que ter. E aí, o que eu acho legal? Não tem... eu não concordo, Duda. Cara, não é questão de concordar ou não concordar. Não tem nenhum livro, não tem nenhum educador financeiro que não vai falar. Você tem que ter. E se você não tem, tu é burro, criatura. Entende? Você é burro mesmo. Uma coisa é eu não poder fazer reserva, porque eu tô desempregado. Outra coisa é eu poder, só que eu priorizar comprar um tênis mais do que a minha reserva. Você é burro. Ah, Duda, você tá me ofendendo? Tô, porque eu gosto de dar tapa na cara pra que deixe de ser burro. Entende? Por exemplo, uma frase que eu coloco lá no meu canal. Se você não tem reserva de emergência e gasta mais que R$2.000 num celular, você é um idiota. Se você ainda não tem reserva de emergência e compra um tênis de 1.500, você é uma anta. Entende? E eu uso essa linguagem, tem uma questão de didática, tem uma questão de humor, mas tem uma questão de chacoalhar e falar, mano, você é muito burro, cara. Só aprende apanhando mesmo. Um tênis não vai salvar a tua vida. Agora, ter uma reserva vai, né? Então, são coisas que, independente de ser fulano, cicrano, qual que é a profissão, se é homem, se é mulher, se é marido, se é esposa, se você não quer ter uma reserva, você é, de acordo com a opinião de todos os educadores financeiros do planeta, ignorante. Por quê? Porque você não tá tendo uma coisa que é fundamental todo ser humano ter, e tem gente até que chama a reserva de emergência de reserva de paz. Por quê? Porque quando você tem uma reserva, você vive mais em paz. Teu coração tá mais leve. Por quê? Porque você sabe, se der ruim, eu tenho meu dinheiro ali, eu consigo resolver. O brasileiro, ele vive naquele desespero de, ai meu Deus, não deixa o chuveiro queimar porque esse mês eu tô zerado, né? Quando você tem uma reserva de emergência, você vive com mais tranquilidade. Então, não é simplesmente o ter dinheiro. Tem a ver com saúde emocional, equilíbrio, tranquilidade de saber que você tem um dinheirinho e se alguma emergência vier, e pobre sempre tem uma emergência. É todo né? dia, já acorda na emergência. A vida é uma emergência. A gente tá cheio de emergência em casa. Cara, eu vou te falar. Mano, aqui, ó. Pintor pode ganhar uma grana violenta, hein, mano? Pode, eu Pode conheço ganhar uma uns grana que violenta. ganha 30, 20, 40 mil. Sim, mano, isso eu acho louco. Por exemplo, eu trabalhei numa escola que lá em Santana de Parnaíba, e cara, eu gosto de negociar, mas eu tinha uma chefe que me botava no chinelo. Mano, ela era muito negociadora, ela fazia umas propostas que eu falava, mano, não acredito que ela falou isso, né? E ela negociava. Mas, cara, tinha pintor que chegava lá, quanto você cobra pra cobrar isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí o cara falava, 8 mil. Daí ela falava, eu te pago 3. Aí o cara aceitava. Só que era um serviço que o cara terminava em 2 dias. Mano, eu trabalhava o mês inteiro, velho, pra ganhar 3 mil, né? Então, assim, se o cara é bom e competente, e aí entra outra coisa também, né, Wendel? São profissões que se você é bom, não vai faltar serviço, né? Tipo pedreiro. Cara, pedreiro é uma raça, né? Ou o cara é muito bom, ou é uns... Nossa, que desgrama, né? Quando você pega um pedreiro bom, mano, o cara cobra caro e você vai perguntar pra ele...
só em 2028 agora, né? O cara tem serviço pra caramba. Tem. Então, eu acho legal o trabalho como pintor. Tudo bem que deve ter pintor que é CLT também, né? De empresa, de construtora, talvez, né? Tem, mas construtora. Mas, cara, um pintor, ele pode ganhar uma grana boa, né? Tipo, fazer uns serviços bons, ainda mais se o cara é especialista igual você em acabamento, esses negócios, né? Mas, às vezes, um pintor mediano, o cara ganha muito mais do que o cara que tá trabalhando como CLT ali. Só que aí tem a questão da competência, quão bom ele é, né? Talvez você ame trabalhar como pintor. Mas talvez quando você tiver com 50 anos, você já não ame tanto. Você vai querer trabalhar a vida inteira, né? O Warren Buffett, que é o considerado o maior investidor, né, de todos os tempos, ou um dos, pelo menos, ele tem uma frase que fala assim: se você não encontrar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar pra você, você vai ter que trabalhar até morrer. E eu não quero trabalhar até morrer. E eu também não quero cumprir esse planejamento medíocre que tem no Brasil, que é eu começar a trabalhar com 16, me aposentar com 70, pra lá na frente curtir a vida. Pô, com 70 anos. A melhor parte da vida, que é dos 15 até os 70, eu tenho que trabalhar de sol a sol, pra lá na frente, quando eu tiver com hérnia de disco e catarata, eu vou curtir a vida. E ainda ganhando um salário mínimo. Não é um planejamento inteligente. Então, a ideia é você investir, para que daqui a 10 anos, você já tenha renda passiva pingando na tua conta mais do que o aposentado que trabalhou a vida inteira. A ideia é você... A ideia do investimento é a longo prazo. Você não investe para amanhã estar rico, você investe para no futuro estar rico. Então, vai investindo, não esquenta se está caindo, se está subindo, vai botando dinheiro, seja na renda fixa, onde for. Você vai acumulando patrimônio e vai vendo cada vez mais seu dinheiro crescer. Começa no banco que você tem conta. Você tem conta no Nubank? Começa por aí. Inter, começa por aí. Sofisa, Daicoval, começa onde você tem conta. O importante é começar a investir. Porque tem gente que está ensaiando começar desde 1712, né? E aí já podia estar rico se tivesse começado. Mas ficar sempre esperando o lugar ideal, cara, começa no teu banco. O importante é começar e ver o patrimônio aumentar. Até o banco tem uma reserva de emergência e você gastando seu dinheiro com cana. Meus canais crescem muito por causa dos cortes que fazem de tudo que eu faço. Por exemplo, a gente tá aqui. Pode ter certeza que já vai ter um monte de corte do que eu tô falando aqui. Isso me ajuda pra caramba, porque a gente me conhece por causa de outros canais muitas vezes, né? Pô, isso ajudaria a gente também, né? Com certeza. Porque nunca fizeram corte, outras pessoas fazendo corte dos meus episódios. Nem entendi. Na maldade, assim, pra pegar as besteiras que eu já falei. Vamos ver se rola alguns agora aí, né? Você não tem uma equipe que faz isso, não? Tem gente que paga pra fazerem, né? No meu caso é tudo orgânico mesmo, né? Como o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível, quanto mais fizer, manda ver, filho. Se a gente que não me segue conseguir mudar de vida por causa de corte de alguém que tá usando uma imagem, beleza. Investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.